Sala VIP. Obrigado por continuar conosco. Você está assistindo Viva com Propósitos. E agora é o nosso quadro Sala VIP. Hoje temos um convidado muito especial. Vim ao Rio de Janeiro e estou aqui nos estúdios do Vitória em Cristo, pastor Silas Malafaia. Obrigado, pastor. É isso, rapaz. A alegria é minha. Prazer estar participando com você. Obrigado, pastor Silas. Pastor Silas é teólogo, psicólogo, apresentador de TV pioneiramente no Brasil, já há 27 anos abençoando os lares brasileiros. Pastor Silas, o senhor é um líder nacional, tem viajado por todo o nosso país. Qual a sua avaliação, de uma forma geral, sobre a nossa nação? Bem, se é no aspecto religioso e espiritual, eu acredito que a igreja tem muito o que fazer. Não tenho nenhuma dúvida, mas acredito também que nós estamos vivendo um tempo de avivamento no nosso país. Evidente que o nosso país tem miséria, nosso país tem pobreza, mas há uma bênção também. Em toda essa crise mundial, onde nações poderosíssimas foram abaladas, essa crise que está passando também aqui pela nossa terra, mas ela não veio tão devastadora como foi economicamente para muitas nações. Eu acredito na bênção de Deus e na misericórdia de Deus sobre a nossa nação. Correto. E a nível político, como anda a situação política, em especial ou em particular, os políticos brasileiros? Eu não vou falar os nossos, não. Os políticos brasileiros. Eu acredito o seguinte, lamentavelmente, o nosso povo, você sabe que educação é uma das coisas mais importantes para que um povo possa ter a liberdade, o direito de decidir e de pensar. A pessoa que se mantém na escravidão da ignorância, outros pensam por ele e são manipulados. Você vê que no nosso país, políticos que participaram de escândalos terríveis, até presos, depois vem e é eleito. Depois vem e consegue se reeleger. Então isso aí faz parte de um processo de educação do povo. Para que o povo então tenha um entendimento de dizer assim, votei em você, não correspondeu, tchau. Mas lamento, claro que tem gente honesta, Carlito, claro que tem gente competente na política brasileira, lógico que tem. Mas lamentavelmente a grande maioria está muito aquém daquilo que é a nossa própria nação para representar nosso povo. Será que o povo só se lembra de 4 em 4 anos? Ele estuda a vida do cara, escolhe, vai lá, deposita o seu voto, mas só volta a acompanhar a vida do camarada 4 anos depois? Eu acredito que só volta a acompanhar a vida dele 4 anos depois, ou então fica à mercê da mídia. O que a mídia diz é verdade. Se a mídia disser que o camarada é bonito, bacana, legal, ou se ele tiver poder de comunicação na sua região, então ele vai ser bonito e legal o tempo todo. E o povo não percebe, não lê. Então é questão cultural, questão de educação, né? A informação nossa também é muito manipulada pelos interesses econômicos, políticos e religiosos que estão por trás da notícia. Correto. E a igreja brasileira, o que ela tem feito diante desse quadro? Qual é a contribuição da igreja brasileira hoje, pastor? Olha, eu acredito que a igreja brasileira, em alguma parte, ela tem contribuído até para o mal nessa questão política. Porque ela se torna clientelista como qualquer outro. Vai, dá a porta da minha igreja que eu voto em você, dá o teto que eu voto em você. E isso é corrupção igual a qualquer outra corrupção, certo? A gente fala de corrupção, mas quando o camarada aceita tijolo, pedra, porta, mármore, telhado para a igreja, e não quer nem saber a origem daquele dinheiro do camarada, se tornamos corruptos como os outros. Então, acredito que a igreja, lamentavelmente, tem sofrido uma influência dessa cultura perniciosa. Ela tem entrado por esse caminho, um lado é esse. Então, infelizmente, alguns pastores têm preço. Eu acredito, lamentavelmente, em muitos lugares. Olha que isso não é uma questão isolada, não. Carlito, isso não é uma questão... Não é só pelo interior. Não. Isso vai de cabo a rabo, de ponta a ponta. Lamentavelmente. E é um outro lado da igreja que toma consciência do seu papel, lógico, como cidadão, que tem, não, saber escolher, saber quem vai votar, não é? Eu não voto no evangélico porque vai salvar a igreja. Isso é a coisa mais ignorante que eu já vi no nosso meio. Não, eu voto nesse camarada aqui porque ele tem preparo, postura,
estrutura para ser um político e também ele é evangélico. Né? Se a gente está votando em gente para defender a igreja, então esquece Jesus e o Espírito Santo, nós viramos uma agremiação a mais porcaria que tem na vida. Pastor, a Rede Globo de televisão, dias atrás, fez uma série de reportagens falando sobre o trabalho evangélico social. Em sua opinião, o que você avalia dessa série de reportagens? Não sei se você viu, ou pela TV, ou pela internet, mas dê a sua opinião sobre essa série de reportagens que abrangeu a maioria das igrejas evangélicas no Brasil. A Igreja Assembleia de Deus, que foi representada nessa reportagem, é a igreja que eu pertenço. Foi a Assembleia de Deus na Penha. Eu digo para você, eu posso dar as hipóteses, não tem aqui a capacidade de de acertar na veia, como a gente diz. Uma hipótese, o crescimento da igreja evangélica e que eles percebem por metodologia científica que eles sabem exatamente onde vem a audiência, exatamente os segmentos sociais. Esse aqui é um dado. Segundo dado, para mostrar que a guerra que eles têm com a Universal não é uma guerra com os evangélicos em geral. Uma outra. Uma terceira, pode ser que venha uma cama de gato, como diz aqui o carioca, aí na frente. Então, para poder dizer assim, ó, tá vendo? Olha, nós gostamos dos evangélicos, mas também na hora de descer o pé em cima, nós também descemos, porque em relação à igreja renascer, os líderes estão para voltar, e pode ser também uma preparação para poder não ficar mal na fita com essa comunidade que tem crescido. Ok. Aproxima-se mais um processo eleitoral. A turma está se preparando para mais uma campanha. Qual é a sua avaliação sobre pastor e cargo político? E você, se candidataria? Irmão, aí eu vou mudar até a minha teologia, eu já estou eleito. Já está eleito. Esse é um bom batista. Eita, eu já estou eleito, já estou predestinado, aí eu já mudei todo o meu conceito teológico. Mas a verdade é o seguinte, eu acredito que Deus me chamou para um reino que não terá fim. Eu nunca vi ninguém se rebaixar, eu respeito a política, várias pessoas que se envolvem nisso, não vim aqui para fazer declarações idiotas de que a política é do diabo, eu não sou profeta de caos, não venho aqui profetizar. Agora, eu fui chamado para ser ministro do Evangelho. Se eu trocar isso pela política, primeiro eu estou dizendo que Deus não me chamou realmente, porque se tem uma coisa que Deus chama, são os ministérios. Ele deu uns para, é Deus que dá, não é o camarada que se escolhe. É Deus que escolhe e chama. É soberania divina a chamada ministerial. Então Deus me chama, o Deus todo-poderoso, soberano, para o seu reino, para o seu ministério. Eu digo, Deus, não quero não. Tu está sendo um péssimo patrão comigo, eu vou ser empregado dos homens. Eu jamais vou trocar a minha chamada para ser político, nem candidato a assistente de quinto carimbador de síndico eu sou. Agora, eu quero dizer uma coisa, Carlito. Isso aqui é um lado que eu tenho muita visão sobre isso. Agora, eu não vou me omitir e deixar de influenciar como ministro do Evangelho. E também a questão do cristão na política também é uma outra história, É uma outra história, claro que... o que a gente tem que entender é o seguinte. Nós não vamos transformar a nação de dentro para fora. É de fora para dentro. O que é isso? À medida que a igreja cresce com a evangelização, com a conquista de almas, naturalmente vamos ter deputados, vamos ter senadores, vamos ter governadores. Mas gente chamada para isso. Para né? isso, vocacionada para isso. Agora, o negócio de botar gente porque é amigo do pastor, gente porque quer um empreguinho melhor para nomear meia dúzia de seu interesse, aí, minha gente, aí nós vamos cair na vala comum. Eu acho que nós temos que exercer a nossa cidadania, porque Jesus não anulou, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Ele mostrou que a cidadania terrena tem um valor, a cidadania celestial também tem o seu valor. A Bíblia não aniquila e não anula essa cidadania, senão não mandava orar por autoridade, senão não mandava pagar impostos. Mas eu acredito que, primeiro, como pastor, eu estou aqui para influenciar, e estou mesmo, eu não abro mão não. Eu estou aqui para influenciar, certo? Não para negociar coisas do meu interesse, mas para influenciar o povo. Quero influenciar, vou influenciar. Acredito que o nosso povo deve colocar gente capacitada para isso e não perder o tempo